As histórias da Bíblia são algumas das mais incríveis da história humana. Se você já imaginou que a história bíblica do Mar Vermelho era apenas um acaso, então você está prestes a ser retirado do seu mundo de imaginações. Prepare-se para mergulhar nas profundezas do antigo Êxodo, enquanto examinamos como os cientistas finalmente encontraram evidências para a travessia do Mar Vermelho. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Todos nós sabemos que a Bíblia está cheia de várias histórias relacionadas a certas pessoas e nações, a maioria das quais ainda existe no nosso mundo contemporâneo hoje. No entanto, o fato de que essas histórias estão ligadas a pessoas e lugares relacionáveis fez delas um assunto de debate, especialmente entre os cientistas. Quando você pensa nisso, algumas dessas histórias soam muito como contos de fada ou algumas das cenas hilárias que você encontraria em uma série de desenhos animados para crianças. Quero dizer, você pode confiar em nossos amados cientistas para nunca se contentar com tais histórias até que eles investiguem profundamente. Portanto, como era de se esperar, a natureza inacreditável de algumas dessas histórias tornou-se a razão pela qual os arqueólogos cavam fundo nos lugares escondidos da Terra em busca de evidências de que essas coisas realmente aconteceram e que são de fato relevantes para a raça humana. Bem, graças ao trabalho árduo deles, conseguimos fazer algum sentido de algumas dessas histórias bíblicas que parecem fantásticas e falsas. E os resultados de suas pesquisas são o motivo de estarmos aqui agora no Êxodo. Sem dúvida, a Bíblia parece estar obcecada pela nação de Israel, ou para colocar de forma mais clara, Israel é na verdade o personagem principal da Bíblia. O mesmo Israel que conhecemos hoje parece ser o herói da maioria das histórias inacreditáveis que estão no livro sagrado. Estou falando de eventos estranhos que aconteceram há milhares e milhares de anos. E enquanto várias histórias sobre essa antiga nação estão espalhadas por capítulos e livros da Bíblia, as mais populares estão registradas no livro do Êxodo. E como o nome implica, o livro literalmente captura a jornada dos israelitas do Egito, a terra da escravidão, para Canaã, a terra prometida. Embora vários eventos tenham sido registrados ao longo de centenas de anos, como capturado no livro do Êxodo, um deles parece se destacar. E esta é a história surpreendente de como os israelitas foram finalmente libertados das amarras do faraó. Mas sua celebração foi curta, pois tiveram que enfrentar as ondas avassaladoras do Mar Vermelho ou ser destruídos pelo exército egípcio. Mas é aqui que a história fica estranha. A Bíblia registra que o Mar Vermelho se abriu e os filhos de Israel atravessaram a pé em terra seca, com ondas gigantes de cada lado. Para tornar a história ainda mais perturbadora, o faraó e seu exército seguiram os israelitas em seu caminho mágico entre o oceano. Mas não tiveram tanta sorte, pois as ondas colapsaram e nenhum deles saiu vivo do Mar Vermelho. Agora imagine que você fosse um dos israelitas que vivenciou esse acontecimento estranho. Como você explicaria tal situação esquisita a alguém sem parecer que você perdeu a cabeça? Quero dizer, como você até mesmo conta às pessoas que um oceano profundo desenvolveu uma mente própria e se dividiu em dois, criando um caminho seco para cerca de 2 milhões de pessoas atravessarem? E como se isso não fosse estranho o suficiente, as águas souberam quando todos os bons já tinham passado e retornaram ao seu lugar na hora certa para prender os vilões, de modo que nenhum deles pudesse sair vivo. Claro que é tão estranho quanto parece, e tal história não teria chegado à próxima geração, quanto mais ter sobrevivido por milhares de anos. Mas, surpreendentemente, muitas pessoas acham a história aceitável, e a Bíblia registra que o evento surpreendente foi obra das mãos de Deus para mostrar seu poder a todas as nações do mundo e através do povo de Israel. Isso explica por que todos acreditam na história. Bem, todos, exceto os cientistas.
A controvérsia é que os cientistas são conhecidos por se preocupar com provas e explicações lógicas. Portanto, para que qualquer evento seja aceito e considerado verdadeiro, ele deve ser comprovado com fatos e números sólidos. Desde que um evento tenha ocorrido na história da humanidade, ele deve ser explicado e, para os cientistas, uma alegação de que aconteceu por uma orquestração divina não é explicação suficiente. Na verdade, é mais uma razão para eles quererem investigar ainda mais. Além disso, enquanto a história não corresponde a nenhuma lei da ciência, ela permanece controversa até que evidências sólidas sejam encontradas. Bem, se você me perguntar, a história da travessia do Mar Vermelho realmente soa controversa, e todos sabemos o porquê. Primeiro, não há leis na ciência que sustentem a alegação de que um oceano poderia se erguer e se dividir por conta própria, sem qualquer força externa. Na verdade, no lado oposto, a força existente na Terra agiria contra tal fenômeno. Quero dizer, para que o Mar Vermelho tivesse se dividido e as paredes de água permanecessem na posição para cerca de 2 milhões de pessoas atravessarem, teria que ser que a força da gravidade não estivesse funcionando na área. E isso é bastante impossível porque em nosso planeta a força da gravidade não tira turnos e nem faz pausas. Mas então pode ser que a força divina fosse forte o suficiente para vencer a força da gravidade para que o momento mágico acontecesse. Bem, obviamente, isso não é uma possibilidade que os cientistas considerariam. E isso significa que a ideia ou alegação de que um oceano realmente se dividiu e milhões de pessoas atravessaram em terra seca permaneceria uma controvérsia até que provas sólidas sejam encontradas. Além disso, vários arqueólogos e acadêmicos parecem acreditar que o faraó que reinou na época do Êxodo não ficou preso submerso em nenhum momento e, de fato, acreditam que ele reinou por mais alguns anos após a libertação dos israelitas da escravidão egípcia. No entanto, é apenas uma especulação da parte deles também, e pode significar que o corpo do faraó foi recuperado ou que ele não seguiu seu exército para as águas. Então, para provar se aqueles que acreditam no livro sagrado estão certos ou errados, os cientistas decidiram ir à raiz do problema, se é que ele realmente existiu. Mas é aí que as coisas ficam intensas, devido à civilização atual do mundo em comparação com a época antiga do Êxodo. Encontrar o caminho exato no oceano, que deve ter existido há mais de 4.000 anos, é bastante difícil. O Golfo de Aqaba para sua pesquisa. Os cientistas sabiam que precisavam localizar o ponto certo onde a travessia do Mar Vermelho havia acontecido. E é uma sorte que o livro sagrado forneça detalhes inconfundíveis sobre o local da travessia, tão detalhados que sua busca seria restrita a alguns lugares ao redor do Egito. De acordo com as escrituras, eles procurariam um grande corpo d'água com pelo menos 2.000 pés de profundidade. Então, os lagos e rios menores ao redor da área, provável, já estavam fora da lista. Os primeiros cientistas não conseguiram encontrar nenhuma prova porque estavam se concentrando no lugar errado. Eles pensavam que era o Golfo de Suez, mas não seria o lugar certo, porque tem apenas cerca de 900 pés de profundidade. No entanto, após várias buscas, os cientistas encontraram a água perfeita que preenchia todas as exigências. Ela tinha a profundidade e a largura do tipo de água descrita na Bíblia, e também estava em um local muito estratégico que fazia sentido para a história. Sim, é chamado de Golfo de Aqaba, e é uma água incrivelmente profunda. Na verdade, os cientistas ficaram chocados ao descobrir que é cerca de 5.000 pés no seu ponto mais profundo. Pensando nisso, as paredes de água que se ergueram de cada lado enquanto os israelitas atravessavam seriam milhares e milhares de pés de altura. Quero dizer, isso é até mais alto que a maioria dos arranha-céus. E você pode ter certeza de que os filhos de Israel se sentiram como formigas enquanto atravessavam para o outro lado das águas. Agora, isso deve ter sido muito para lidar. Primeiro, eles foram encolhidos por paredes gigantes de água e também tiveram que se preocupar com as carruagens do exército egípcio que estavam bem em seu encalço. Além disso, a Bíblia registra que o oceano foi dividido por um vento forte, e isso também significaria que eles tiveram que suportar a turbulência do vento por horas também.
Embora tudo isso contribua para a razão pela qual a história parece inacreditável, não podemos descartar o fato de que a experiência deve ter sido uma grande preocupação para as pessoas. Quero dizer, apenas imagine que você estava vivendo moderadamente e recebendo comida gratuita em algum lugar, apenas para ser marchado durante a noite por um cara para o qual você não parece ter nenhum plano de te levar à terra prometida. Não é de admirar que eles dissessem a Moisés que prefeririam continuar sendo escravos no Egito do que perder suas vidas no deserto. E quando você pensa sobre isso, não poderia haver qualquer forma de esperança de que eles pudessem sobreviver. Não quando o exército egípcio estava se aproximando deles em carruagens rápidas o suficiente para alcançá-los mesmo depois de terem caminhado por 10 dias. Então, na cabeça deles, pensavam que não havia como escapar das carruagens do exército egípcio. Agora voltemos ao assunto. Tenho certeza de que você deve se perguntar se o Golfo de Acaba foi realmente o local onde eles atravessaram o oceano. E, mesmo se foi, como os cientistas têm certeza? Quero dizer, apenas a profundidade não seria suficiente para concluir que encontraram o local certo, pois poderia haver outras águas com profundidade semelhante ou algo próximo disso. Então, esta é a parte em que investigamos a localização da travessia e as evidências que a comprovam. O Golfo de Acaba está localizado em Nova Aba e é cercado por 4 países diferentes: Egito, Jordânia, Israel e Arábia Saudita. Mas tudo faz sentido e se encaixa quando você descobre que a água está situada no meio de alguns dos lugares estratégicos mencionados no livro do Êxodo. Primeiro, ela deságua em um grande corpo de água que chamamos de Mar Vermelho hoje, e em algum lugar do outro lado está o Monte Sinai, o lugar onde os israelitas acamparam depois de saírem das águas ilesos. Assim, o fato de a água estar próxima ao Monte Sinai é uma prova suficiente de que é o local exato onde a travessia do Mar Vermelho ocorreu. Mas isso não é tudo. Ao longe, você pode ver uma garganta, o que faz sentido, pois o Paher mencionado no livro do Êxodo significa literalmente abertura da boca, e é um caminho estreito que só leva em linha reta e é cercado por paredes de granito de ambos os lados. Então, quando o livro registra que os israelitas olharam para trás e viram o exército de Faraó e viram o grande oceano à sua frente, esse seria o exato lugar onde estavam. Também seria o lugar onde Deus deteve o exército egípcio com uma coluna de nuvem que os cobriu em densa escuridão, enquanto os filhos de Israel cruzavam o Mar Vermelho, como visto no livro do Êxodo. Esta garganta chamada Pi-Hahiroth também faz muito sentido como parte da história da travessia do Mar Vermelho, porque a garganta leva a um lugar chamado W-Tidewater, que seria o centro do solo se a área for realmente o local do Êxodo. No entanto, pode não parecer assim agora, pois a área foi recondicionada e estradas modernas foram construídas. Na verdade, o Golfo de Acaba agora é utilizado como meio de trânsito internacional e todos os produtos do Mar Morto são transportados através dele. Mas acredite, os viajantes e mercadores ficariam chocados ao descobrir que provavelmente estão flutuando sobre uma grande quantidade de evidências que os cientistas eventualmente encontraram escondidas nas profundezas das águas. A prova da travessia do Mar Vermelho. Agora que temos certeza de que o lugar registrado na Bíblia como o local da travessia e os detalhes parecem coincidir, podemos dizer que um marco foi alcançado. Esses detalhes coincidentes, de alguma forma, provam que a história bíblica tem um elemento de verdade nela e, após os cientistas investigarem a fundo, podemos aceitar a história como completamente verdadeira. Felizmente, as evidências da realidade dessa história começaram a aparecer no lugar chamado W-Wat. Durante a estação chuvosa, o local está sempre cheio de água que às vezes transborda para a estrada moderna construída próxima a ele. No entanto, os cientistas encontraram uma maravilha no leito do rio seco que deixou suas mentes perplexas e se tornou o primeiro indício da autenticidade da antiga história. Eles encontraram rochas por toda parte e parecia que essas rochas haviam sido todas empurradas para fora do caminho para formar um percurso.
Sem dúvida, essa parte teria sido formada pelo impacto do vento turbulento que dividiu o Mar Vermelho e formou um caminho de solo seco exatamente no mesmo ponto. Um pesquisador chamado Ron White encontrou um pilar antigo que havia caído na água. À primeira vista, o pilar não parecia algo que pudesse fornecer uma pista sobre uma travessia que ocorreu milhares e milhares de anos atrás. No entanto, acabou sendo uma descoberta intrigante. O pesquisador o retirou e limpou, e embora uma grande parte do pilar tivesse sido erodida, provavelmente por estar na água há muito tempo, ele encontrou uma escrita hebraica antiga. Felizmente, a escrita ainda era legível, e adivinhe, era um pilar antigo erguido pelo rei Salomão enquanto ele era rei. Sim, estou falando do sábio rei Salomão da Bíblia. Aparentemente, o pilar foi erguido na antiguidade para marcar a área como o local da travessia e também para comemorar a travessia do Mar Vermelho durante a chuva. Sim, eu sei que não é uma prova de que a travessia realmente aconteceu, mas nos aproxima da resposta, certo? A evidência mais precisa que aponta para a travessia do Mar Vermelho pelos egípcios seria um peixe estranho encontrado sob as águas. Quando os cientistas mergulharam nas profundezas do Golfo de Aqaba, descobriram que havia uma espécie peculiar de peixe na área, e os nativos também pareciam saber disso. O peixe que os nativos chamam de alma de Moisés é um peixe estranho que chama a atenção desde o primeiro olhar. Ao contrário de outros peixes que têm os olhos em lados opostos, este peixe tem os olhos ao lado um do outro no mesmo lado da cabeça. Os nativos acreditam que quando a água se dividiu por ordem de Moisés, o peixe também se separou em dois. E isso realmente faz muito sentido quando você descobre que tal peixe só é encontrado naquela área. Se isso não for convincente o suficiente, então você vai querer saber o que os arqueólogos encontraram quando cavaram nas profundezas do oceano. Existe algo que a maioria das pessoas parece acreditar ou imaginar sobre a travessia do Mar Vermelho. Elas acham que os israelitas realmente caminharam por um caminho reto através das águas. Mas quando os cientistas foram às profundezas do Golfo de Aqaba, descobriram que não era nada perto de uma grande jornada. A profundidade do Golfo de Aqaba não é plana e algumas partes são mais profundas que outras. Então deve ter sido uma jornada caótica que envolveu descer nas partes mais profundas e subir nas partes mais altas. Mas a irregularidade dessa profundidade ajudou os arqueólogos a encontrar o que estavam procurando. De acordo com a Bíblia, o faraó e seu exército seguiram os israelitas na parte seca que foi criada no meio do mar. No entanto, justamente quando estavam no meio do mar, suas carruagens começaram a se comportar mal e não puderam avançar mais para trancá-los em seu destino final. Suas rodas começaram a se soltar, enquanto suas carruagens ainda estavam presas em uma posição, e eles teriam suas vidas passando diante de seus olhos por minutos, até que, eventualmente, as águas vieram e desabaram, e todos afundaram profundamente no oceano. Quero dizer, teria sido um grande banquete para os peixes, de qualquer forma, mas ainda deve haver alguns de seus ossos fossilizados lá embaixo, porque estamos falando de um exército de 600 carruagens, e esse é um número muito grande para ser devorado por peixes. Na verdade, alguns deles seriam levados pelas ondas para vários corpos de água ao redor. Mas, não importa o que aconteceu com uma grande porcentagem de seus corpos, os arqueólogos estavam certos de que deveriam ser capazes de encontrar carruagens, lanças, espadas, armaduras e alguns outros sinais de que humanos afundaram nas profundezas das águas. Bem, no final, eles estavam certos. E é uma boa notícia para todos que sempre acreditaram na história da travessia do Mar Vermelho, porque após cavar nas partes mais profundas do oceano, os arqueólogos conseguiram encontrar algumas partes de carruagens que são tão antigas quanto o tempo em que o evento aconteceu. Encontraram rodas sem carruagens anexadas a elas e também corpos de carruagens que já haviam se desintegrado e se espalhado por todo o fundo do mar. Mas isso não é tudo. Adivinhe, fica ainda mais interessante, porque os arqueólogos conseguiram encontrar ossos fossilizados de cavalos que têm cerca de 3.500 anos. E você sabe o que isso significa? Significa que cavalos e carruagens do exército egípcio realmente pereceram no Mar Vermelho e aconteceu exatamente como a Bíblia registrou. Quer dizer,
Os esqueletos de cavalos foram a prova que precisávamos, porque ossos humanos poderiam ter vindo de navios naufragados ou de outras fontes. Mas, claro, não se vê cavalos sendo arrastados pelo mar o tempo todo, e mesmo que acontecesse, não encontraríamos uma grande quantidade de esqueletos de cavalos em apenas um corpo d'água. O que torna isso ainda mais interessante é que os arqueólogos ainda não recuperaram todas as provas, e centenas delas ainda estão lá embaixo, submersas. Então, se você algum dia quiser ver algumas dessas provas, pode ir ao Golfo de Aqaba e talvez encontre algumas espadas antigas egípcias, escudos e até a armadura real do faraó. Apenas certifique-se de estar treinado para mergulhar a até 5.000 pés. Mas, se me perguntar, talvez não seja mais necessário um mergulho profundo. Os pontos parecem já se conectar perfeitamente. Mesmo se você for um cético, deve ficar convencido de que a travessia do Mar Vermelho realmente aconteceu. A precisão das posições da água e da terra ao redor, conforme descrito na Bíblia, é tudo o que precisamos. E para completar, alguns dos artefatos recuperados e os muitos que ainda estão milhares e milhares de pés abaixo do Golfo de Aqaba fazem tudo fazer sentido. De fato, algumas das rodas de carruagem e partes que foram recuperadas das profundezas do oceano estão expostas em museus, e se você for ao Egito, poderá ver algumas delas. O que você acha dessas evidências encontradas pelos cientistas? Você acredita que são provas reais da travessia do Mar Vermelho ou são meras coincidências? Deixe suas opiniões sobre este vídeo na seção de comentários abaixo, e se tiver alguma pergunta sobre o vídeo, também pode nos perguntar nos comentários.